meus queridos alunos, guerreiros que vão prestar a prova do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Voltamos com o direito constitucional. Para quem não me conhece ainda, está assistindo só a esse vídeo, eu sou a professora Bruna Vieira e nós estamos trabalhando o direito constitucional para a sua prova de escrevente do TJ, né? A prova escrevente técnico judiciário do TJ aqui de São Paulo. Tem muitas vagas, então é possível sim que você seja aprovado. Mas é interessante você gabaritar, né? E nós preparamos aí vários blocos de direito constitucional. Estamos agora no terceiro bloco, tá? Para esgotar todo o conteúdo previsto no edital. Então, todos os artigos mencionados no edital, né? Todos os títulos e capítulos que o edital traz em relação ao direito constitucional, nós estamos estudando nesse curso, ok? Tem alguns vídeos aí no YouTube que você pode olhar sobre dicas, né, para o TJ. Agora, este aqui é o curso completo. E eu preparei um material colocando todos esses dispositivos, algumas observações, coloquei em negrito algumas partes dos artigos que eu acho importante que vocês devem memorizar, tá? E se você quiser adquirir o material por um preço, né, que acessível, R$19,90, tá? Se você quiser, você pode comprar pelo site do Legale, você pode ligar aqui no Legale e a gente envia o material por e-mail, para que você acompanhe as aulas com esse material, tá certo? O curso é totalmente gratuito, mas se quiser ter acesso ao material para acompanhar, é esse valor de R$19,90 para você acompanhar as aulas, né? Interessante porque aí você não anota muita coisa, né? Vai grifando, vai anotando ao lado, tudo bem? Bem, então hoje nós vamos continuar tratando do tema direitos fundamentais, né? Nós estamos falando dos direitos em espécie. Então, nos blocos anteriores, no primeiro e no segundo, nós tratamos da teoria geral desses direitos, e se você não assistiu, vale a pena assistir, ok? Porque é a teoria geral que forma o alicerce para você aprender bem os direitos em espécie. Então, não dá para entrar já no estudo dos direitos em espécie sem ter estudado, né, as aulas anteriores que tratam especificamente da teoria geral. Então, a classificação desses direitos, na verdade, as características, né, as gerações dos direitos fundamentais, tudo bem? Toda essa evolução. Bem, mas, né, no final do segundo bloco, nós adentramos aos direitos em espécie, tá? E agora a gente vai continuar. Então, o próximo inciso que nós vamos é artigo 5º da nossa Constituição, tudo bem? Nós estamos passeando pelos 78 incisos, porque certamente vai aparecer uma questão na prova extraída deste artigo, tá? Esse artigo ele cai muito em concurso público. Não só esse específico para o TJ, se você for prestar outras provas, certamente, se for solicitado o direito constitucional, o artigo 5º vai aparecer lá, sem dúvida alguma, tá? Então, o inciso que nós vamos ver agora, olha lá na tela, é o inciso 6º do artigo 5º, que diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, volte aqui para mim. O que você vai lembrar desse inciso 6º que nós acabamos de ler? Que nós estamos num país considerado, né, um Estado leigo ou laico. O que é isso mesmo? Um Estado laico é aquele que não professa uma religião oficial. Então, no Brasil, não tem uma religião oficial. A regra é a liberdade, tá certo? E aí você vai lembrar que nós já professamos uma religião oficial, né? Quando, da primeira Constituição do nosso país, a Constituição do Império, lá havia uma religião oficial, que era a religião católica, apostólica, romana. Hoje não mais. Por quê? Porque é garantido constitucionalmente essa liberdade de crença, consciência, crença religiosa. Tudo bem? E essa garantia, gente, da liberdade de crença, ela abarca não só essa escolha, essa opção por determinada religião, católica, evangélica, espírita, não importa, como a possibilidade de não ter religião alguma.
né? Então, a Constituição ela garante o direito do ateu, do agnóstico. Então, todas essas pessoas, né, estão protegidas pelo texto constitucional. Na prática, não é bem assim, né? Há muita disputa ainda entre religiões e etc. Mas a Constituição assegura essa liberdade. Então, você vai entender esse artigo como de forma ampla. Não só a liberdade na escolha da religião, como a não escolha. Tá certo? Bom, avançando lá mais um artigo, olha lá. Vamos ver o inciso 7º, né? Aliás, esse inciso 6º, né, nós vamos só lembrar que consagra a liberdade da convicção religiosa. E aí, eu quero deixar aqui que o artigo... Volte aqui para mim, só para eu mencionar sobre o artigo 19 da Constituição. Bem, protegendo essa liberdade de crença, o artigo 19 da Constituição, inciso 1º, ele fala que os entes federativos, quais são mesmo os entes federativos? União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, tá? São os entes federativos. Eles não podem apoiar, né, dar dinheiro, fornecer, né, verbas para cultos religiosos. Não pode, porque o Estado, ao fazer isso, ele está violando esse princípio da liberdade religiosa, né? Ele está indo para um lado. Agora, há uma exceção, né? Exceto se tiver aí uma finalidade assistencial, né? Uma finalidade aí específica, né? Uma finalidade de cunho de interesse social. Aí é possível, não é a religião em si. Tudo bem? Então, volta lá para a tela, para eu comentar o próximo inciso. Tá certo? Olha lá. Interesse público, né? É a palavra-chave aí. Inciso 7º do artigo 5º, tá? Todos os incisos que nós estamos trabalhando, eles dizem respeito ao artigo 5º da Constituição. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, volte aqui para mim. Olha lá. Como a Constituição garante a liberdade religiosa, de crença, ela tem que garantir o exercício para aquelas pessoas que estão impossibilitadas de fazê-lo. Então, o que vem o artigo 7º para complementar, aliás, o inciso 7º do artigo 5º, para complementar o mencionado no inciso 6º, né? Que a prestação de assistência religiosa, está lá na tela, né? Nas entidades civis e militares de internação coletiva, é assegurada. Então, o que você vai entender de prestação, né? Que vai levar lá o pastor, né? O missionário, alguém da Igreja Católica, enfim. É claro que se aquele que estiver preso, por exemplo, quiser, né? Então, esse artigo que está aí na tela, você vai lembrar que ele abarca, né, hospitais da rede pública ou privada, estabelecimentos prisionais, civis e militares, asilos, internatos de crianças e adolescentes, né? Então, volte aqui para mim, qualquer pessoa que esteja incapacitada, que não possa, né? Incapacitada não fisicamente necessariamente, né? Está hospitalizada, sim, fisicamente, mas está preso, né? Então a Constituição garante que vá até lá alguém daquela religião, que claro que ele tem que querer, obviamente, que a regra é a liberdade, tudo bem? Vamos avançar, um pouquinho só de cada, né? Próximo inciso, ó, inciso 8º do artigo 5º. Ninguém será privado de direitos, de novo, hein? Tudo decorrência da liberdade de crença. Então, ninguém será privado por motivos de direitos, por motivo de crença religiosa, tá? Ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ah lá, ó. O que nós vamos lembrar aqui? Pode voltar aqui para mim. Você vai lembrar que esta é a regra, a chamada escusa de consciência. Então, o Estado não pode, né, restringir o direito de alguém porque ele não quer cumprir uma obrigação por conta das suas convicções religiosas. Essa escusa de consciência pode aparecer na sua prova como a alegação de imperativo de consciência, pode aparecer como objeção de consciência, tá? É claro, né? Então, por exemplo, num hospital,
é necessária uma transfusão de sangue. Mas o sujeito que está ali sendo hospitalizado e que está precisando dessa transfusão de sangue, ele é a testemunha de Jeová. E vocês sabem que eles não recebem transfusão de sangue. Você sabe que nesse momento, até a vida dele está em risco. Mas veja, ele não é obrigado a receber. Ele pode, né, não receber essa transfusão. Tá certo? Bem, aqui está falando de qualquer direito, né? Ninguém será privado por alegar escusas. Mas o Estado, é claro que ele pode, né, por meio de lei, criar uma prestação alternativa, né? Algum compromisso, alguma prestação. Aí, se ele recusar também a cumprir esta prestação alternativa, porque, veja, algo que não fira a religião dele, tá certo? Aí os direitos podem sim ser restringidos pelo Estado. Tudo bem, mas depende de lei, tá? Ótimo. Vamos ver o próximo? Então, olha lá na tela. O próximo é o inciso 9º do artigo 5º, que diz lá: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. O que é que você vai lembrar desse artigo, né? Desse inciso? Que ele abrange tanto as manifestações intelectuais como as artísticas, tá? E aí, eu coloquei aqui julgado do STF, tá? Volte aqui para mim. Veja, no material, eu coloquei para vocês todos os artigos que caem na sua prova, tá? De escrevente aqui do TJ, e acrescentei alguns julgados recentes do Supremo Tribunal Federal. Para quem não é da área de direito e que está prestando esse concurso, não tem problema algum, não é exigência, né, do edital que seja formado em direito, saiba que essas decisões são as decisões finais, né? São do Poder Judiciário, o órgão mais importante, eu comentei no bloco anterior, é o STF. Então, veja, o STF é quem dá a palavra final em relação à interpretação das normas constitucionais. Então, muitas vezes, a gente lê lá um artigo, não entende ele completamente, mas a jurisprudência, ou seja, decisões reiteradas de um tribunal, e aqui nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, e interpretando, nos ajudando, né, a entender melhor a aplicação daquele direito. Tá? Eu coloquei aqui. Claro que o que você precisa ter em mente, no mínimo, é o que diz o artigo. A jurisprudência, essas decisões que eu trouxe, é bacana você conhecer, porque se a prova trouxer um problema, um caso prático, né, não só copiar, não é muito praxe da VUNESP. A VUNESP gosta mais de copiar o texto constitucional, né, e colocar lá os requisitos, alguma coisa faltando, para que você encontre a alternativa correta. Tudo bem? Que está de acordo com o texto constitucional. Mas é interessante você conhecer a jurisprudência, porque se aparecer por meio de um problema, normalmente esses problemas que caem em concursos públicos são extraídos, são retirados da jurisprudência do STF. Entenderam? Por isso eu coloquei no material esses trechos importantes e recentes de decisões do Supremo sobre os incisos específicos, sobre aquele direito que eu estou explicando. Ok? Ficou claro? Ótimo. Então vamos acompanhar na tela. Olha lá. Segundo o STF, a real consagração da liberdade de expressão, nos termos do artigo 5º, inciso 9, que é o que a gente acabamos de estudar, né, dependeria da liberdade de comunicação, prevista lá no final da Constituição, no artigo 220, de modo a garantir a livre circulação de ideias e informações, a comunicação livre e pluralista, protegida da ingerência estatal, ou seja, da interferência estatal. Assim, liberdade de programação seria uma das dimensões da liberdade de expressão em sentido amplo, essencial para construir e consolidar uma esfera de discurso público qualificada. A decisão, olha lá, é de agosto de 2016. E se quiser acompanhar, né, tá lá no informativo,
né? 837. ADI é ação direta de inconstitucionalidade, 2404, tá? Então, a parte importante aí, ó, liberdade de programação seria uma das dimensões da liberdade de expressão. Então, veja, quando a gente lê esse inciso 9, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, nós temos que ampliar, volte para mim, a interpretação em relação ao artigo, né? Então, a programação que vai ser dada lá na televisão, né? Ela também deve ser feita de forma livre. É claro que tem os horários específicos, né? Dependendo do filme, da programação que vai colocar e que tem crianças, tem que ter lá o aviso, né? Que a programação é sugerida, né? Para pessoas com idade superior a tanto. Tudo isso tem que vir, tá? Mas os pais, né, o Estado, tem essa função de colocar a informação. E o educador em si ali vai orientar esse menor de idade que eventualmente pode estar assistindo à programação. Ok? Vamos avançar mais um pouquinho? Ótimo. E próximo, agora inciso 10. Nós não podemos, né, são 78 incisos, são muitos incisos, então a gente vai passear sem parar muito em cada um deles. Diz o artigo 5º, inciso 10 da Constituição, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Volte aqui para mim para explicar um pouquinho. Primeira coisa que você vai lembrar, que esse inciso ele abarca 4 situações, né? Preservação, intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Então já memoriza isso, tá? São 4 proteções num único inciso. Inviolável, não pode haver violação em relação à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Sabe aquela foto que você publica, né? Acreditem, se quiser. Mas diz o Supremo que a mera publicação de uma foto de alguém sem autorização já configuraria violação dessa intimidade, da vida privada. Então tem que ter autorização para publicar a foto de alguém, ainda que não cause dano específico. Se aquela foto, né, eventualmente causou algum desconforto, algum aborrecimento por parte da pessoa que estava na foto, ela pode requerer indenização moral e material. Então, muito cuidado, né? Agora, com as mídias sociais, isso acaba sendo mitigado, né? Você sabe que nenhum direito é absoluto. Nós vimos isso na teoria geral. Nenhum dos direitos fundamentais, né? Não há direito absoluto. Nem o direito à vida é absoluto, quanto mais preservação da intimidade, vida privada, etc., né? Mas muito cuidado, porque pode gerar indenização. Tudo bem? Tranquilo? Vamos avançar? Outra coisa importante, que eu até trouxe aqui, que a quebra do sigilo bancário é uma espécie de direito à privacidade. E eu trouxe decisão sobre isso recente, decisão importante, né? Por conta desses transtornos políticos, né? Desse caos que o nosso país tem vivido. Há aí a quebra de sigilo bancário, quebras de vários tipos de sigilos, né? Que podem cair na sua prova, porque são temas do momento, tá? E aí, você vai lembrar que a quebra do sigilo bancário, é uma espécie de direito à privacidade, mas ela também se enquadra no inciso 12 do artigo 5º, que trata dos dados, né? Que eu vou falar dele daqui a pouquinho. Nós estamos no 10, daqui 2 incisos nós já vamos chegar, e aí eu vou explicar melhor sobre o sigilo bancário, tá? E tem uma súmula vinculante, antes de mostrar, deixa eu só explicar para quem não é do direito o que é súmula vinculante. Então, vejam, quando eu coloco só o julgado na tela, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Só que os tribunais, né, e agora eu estou falando especificamente do Supremo Tribunal Federal, quando chegam muitos processos sobre o mesmo assunto, né, então quando existem reiteradas decisões sobre aquele mesmo assunto, alguns tribunais podem criar súmulas. Né? O que são súmulas? São decisões reiteradas de um tribunal que viram uma orientação. Então, o tribunal ele cria uma súmula dizendo, olha, eu decido, nesses casos que abarcam, né, esses direitos aqui previstos, eu costumo decidir desta maneira.
Então, é uma orientação da jurisprudência, né, que o tribunal segue. Tá? E no Supremo Tribunal Federal, como é o órgão máximo, né, do Poder Judiciário, nós temos as súmulas comuns, que são essas orientações. Né? Eventualmente, um grande advogado pode fazer uma tese contrária à súmula e pode ser até que o tribunal cancele a súmula. Não há problema algum. Isso ocorre no nosso ordenamento jurídico. Tá? Agora, nesse tribunal, no Supremo Tribunal Federal, nós temos, além das súmulas comuns, nós temos as chamadas súmulas vinculantes. Já ouviram falar? Elas estão previstas no artigo 103A da nossa Constituição. Não está no seu edital, mas eu coloquei aqui uma das súmulas que faz menção ao direito que está no seu edital. Entenderam a relação? Eu não coloquei aqui o artigo que trata da súmula. Eu coloquei uma súmula, ou seja, decisões reiteradas do Supremo, que dizem respeito à liberdade, né, de intimidade, à vida privada, à honra. Tudo bem? Então, olha lá, súmula vinculante número 11. O que ela diz? Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga, ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade. Então, veja, algema só em caso excepcional. Quais os casos excepcionais que o Supremo admite? Resistência, ou fundado receio de fuga, ou perigo à integridade física do próprio preso ou de terceiros, né? Do próprio preso ou de terceiros, tá? Além disso, tem que cumprir esses requisitos. Tem que ser justificada essa excepcionalidade por escrito, tá? Sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão. De nulidade da prisão ou ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, veja que essa preservação, volte para mim, né, da honra, da intimidade, é algo extremamente importante. E o uso de algemas em situações não excepcionais, em situações em que não é necessária, configura violação do artigo 5º, inciso 10 da nossa Constituição. Entenderam o porquê de eu colocar a súmula? Porque ela corresponde ao artigo explicado que está no seu edital. Tudo bem? Então, podem formular um problema relacionado ao uso de algemas? Pode. Por quê? Porque a súmula ela decorre de uma interpretação do Supremo dada em relação ao inciso 10 da Constituição. E outros, tá? Mas este é um exemplo. Tá bom? Ótimo. Vamos para o próximo inciso? Lá, na tela, olha lá. Esse é importantíssimo. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, volte para mim, que esse nós precisamos explicar com mais calma. Primeira coisa, o que o inciso 11 protege? É a chamada, ele trata, né, da inviolabilidade domiciliar, ou inviolabilidade de domicílio. Como nós dizemos inviolável, significa não podem violar o meu domicílio. E o que significa isso? Não podem entrar na minha casa sem o meu consentimento. Claro que se eu autorizar, não configura violação. Tudo bem? A violação ocorre quando há entrada no domicílio sem o consentimento do morador. Agora tem um detalhe. Domicílio aí, vocês devem interpretar em sentido amplo. Isso mesmo. Domicílio não é só o local de residência da pessoa. Essa é a pegadinha, né? Domicílio vai abarcar, por exemplo, o quarto de um hotel,
Vai abarcar, por exemplo, um trailer em que a pessoa exerce ali a sua residência. Vai abarcar, sabe o quê? Um local em que a pessoa exerce a sua atividade profissional. Se ela exerce, se é um local privado, não aberto ao público, e ela exerce ali a sua atividade profissional, ela também será protegida por esta regra prevista no artigo 5º, inciso 11, da inviolabilidade de domicílio. Então, o escritório de advocacia, um repartimento, as dependências privadas de uma empresa também pode ser protegida? Sim, também pode ser protegida pela regra da inviolabilidade de domicílio. Ficou claro aqui? Só que veja, é a regra. E aí eu deixei ali exceções. O próprio artigo, o próprio inciso, trata de 4 exceções. 4 situações em que, embora haja entrada sem o consentimento do morador, essa entrada não configura quebra da inviolabilidade de domicílio. Quais são as 4 exceções? Elas estão no artigo. Veja que a gente precisa explicar, reiterar, revisar, porque a gente acabou de ler o artigo. Mas tem muita gente aí, que eu sei, que já não lembra e está no artigo, né? Por isso é bom você grifar, né? Se você está acompanhando com a Constituição, não está com o material, não tem problema algum. Você pode grifar na sua própria Constituição, tá? Mas são 4 as exceções. Primeira exceção, para prestar socorro. Tem alguém passando mal. A professora Bruna está no seu apartamento sozinha, passando mal. Não, mas nós não podemos entrar porque a regra é a inviolabilidade. Não, claro que não. Podem entrar e salvar a professora Bruna, sem problema algum. Leve para o hospital, faça alguma coisa. Não vai deixar morrer. Tudo bem? A segunda exceção significa para prestar socorro. Prestar socorro a primeira, né? No caso de desastre, tá? Está caindo, o prédio está com a iminência de cair, né? Tem rachaduras profundas, enfim. Está na iminência de ocorrer um desastre. Então, também pode haver entrada sem o consentimento. Então, prestar socorro, já memorize. Desastre, memorizou? Ordem judicial e flagrante delito. Então, de novo, prestar socorro, desastre, no caso de flagrante delito. Está ocorrendo, a polícia tem a informação de que há um crime ocorrendo dentro daquele local. É um local fechado, não aberto ao público, configura, né, domicílio, mas a polícia pode sim entrar. É claro, né, que não pode, tem que tomar cuidado com os abusos. Os abusos podem sim ser responsabilizados, tá? Os policiais podem ser responsabilizados por eventuais abusos nesta entrada. Tudo bem? Mas veja, flagrante delito e por ordem judicial. A prova não para aí. Ela vai nas exceções da inviolabilidade de domicílio, ela pergunta a regra é que não pode haver entrada sem o consentimento, ela quer que você conheça as exceções, prestar socorro, flagrante delito, ordem judicial e desastre, e ainda quer que você diga qual o horário, de dia ou de noite, qual situação ela quer. Bom, em relação ao horário, nós vamos fixar o entendimento que durante o dia das 6 da manhã às 18, tá? Das 6 às 18, o horário durante o dia. Só que só existe uma situação dessas 4 excepcionais que nós vimos agora que deve ser executada e cumprida durante o dia. Qual será, né? A única situação que deve ser cumprida durante o dia. Será que é a prestação de socorro? Claro que não. Entra e salva a qualquer horário, inclusive na madrugada. Será que é o desastre? Claro que não. Será que é o flagrante delito? Não. Se há um crime, vá até lá e tente sanar, tente resolver o problema, pelo menos obstar, né, a prática daquele crime. Agora, a ordem judicial que deve ser efetivada durante o dia. Entenderam? Só a ordem judicial é que deve ser efetivada, executada durante o dia. E durante o dia você vai lembrar que é das 6 da manhã às 18. Tranquilo até aqui? Deixa eu só fazer uma observação importante. Às vezes, as provas e os concursos misturam a informação. Então, por exemplo, houve uma entrada sem o consentimento do morador, porque
havia menção a uma hipótese de prisão em flagrante e teve determinação judicial para tanto. Esta ordem poderia ter sido executada durante a noite? Sim ou não? Nossa, professora, não entendi nem a pergunta. Pode repetir? Porque, por enquanto, nem a pergunta eu absorvi. Então, vamos lá. Houve uma entrada na sua casa sem o consentimento do morador, na casa de alguém sem o consentimento do morador. Havia flagrante delito, tá? Um crime, né? Estava sendo praticado. E também havia ordem judicial, tá? Este flagrante, esta entrada, teve que ser executada durante o dia ou poderia ter sido executada durante a noite? Poderia. Por quê? Porque havia uma hipótese de flagrante delito. Cuidado, eles misturam. Eles colocam ordem judicial junto para você errar. Mas você não vai errar. Tudo bem? Então, qualquer das hipóteses em que pode ser de dia ou de noite, se ela estiver prevista na alternativa, ainda que ele coloque ordem judicial junto, ele está querendo que você responda qualquer horário. Então, cuidado, tá? Para ser durante o dia, só a ordem judicial e quando ela aparecer na questão, na alternativa, sozinha, isoladamente. Tudo bem? Podemos avançar? Então, vamos lá para a tela, para o próximo. Aliás, eu tenho uma decisão aqui, ó, decisão do Supremo Tribunal Federal de maio de 2016. Olha lá, artigo 5º, inciso 11 da nossa Constituição. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões. Então, tem que ter essas razões aí expressas, né? Devidamente justificadas a posteriori, depois, né? Não na hora, senão não resolve o problema, mas depois tem que estar justificada, por escrito, olha lá. Que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Tá? Foi dada essa decisão num recurso extraordinário, 603-616, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Tudo bem? Publicada lá no Diário Oficial da União, no dia 10 de maio de 2016. Então, volte para mim, né? Tem que justificar. Então, esse flagrante que eu falei para vocês, né? Isso serve para coibir os excessos, né? Que muitas vezes a polícia comete. Infelizmente, não só a polícia, mas qualquer pessoa que tem o poder, né? Já dizia Montesquieu, quem tem o poder tende a dele a abusar. Né? Então, temos que tomar cuidado. Bom, vamos para o próximo? Olha lá, inciso 12 agora do artigo 5º, inviolabilidade domiciliar. Aliás, agora, inciso 12, inviolabilidade das correspondências e comunicações telegráficas. Então, olha o que diz o artigo constitucional e o inciso 12, né? O artigo 5º, inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, portanto, está fazendo menção às comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, volte aqui para mim. Quais são, então, as 4 formas de comunicação protegidas por esse artigo? São 4. Está em negrito, é só você ler aí no material. A forma telegráfica, que mais? A forma, né, de dados, comunicação telegráfica, por meio de dados, correspondência e por meio telefônico. Volte aqui para mim. Essas 4 hipóteses estão protegidas pelo texto constitucional. Em regra, as 4 são invioláveis. Tudo bem? Atenção, não há direito absoluto. A própria Constituição, ela diz o seguinte, que as comunicações telefônicas, e aí eu já vou fazer uma observação importante aqui. Uma coisa, gente,
são coisas distintas. Dados telefônicos e comunicações telefônicas. São duas situações diversas. Tá? Quando a gente fala que vai quebrar, vai ter acesso aos dados telefônicos, nós estamos dizendo que teremos acesso às contas. Para quem ligou? Que dia foi essa conversa? Quanto tempo ficou? Os dois, né, as pessoas ficaram conversando, porque tem o horário dessa conversa. É isso. Quantas vezes houve ligação para determinado local? Então, quebra do sigilo dos dados telefônicos é esse acesso às ligações pretéritas, aquilo que já ocorreu. Agora, quebra das comunicações telefônicas é ouvir a conversa, é entrar na conversa. Na verdade, ouvir, tá certo? É isso. Então, são coisas distintas. O que é que o artigo autoriza? Ele autoriza a quebra do sigilo das comunicações telefônicas, mas ele exige 2 requisitos para isso. Não é de forma aleatória, discricionária, nem por qualquer pessoa. Há motivos e razões para que isso seja feito e há alguém competente para tanto. Então, veja, para quebrar o sigilo das comunicações telefônicas, nós precisamos, primeiro, de ordem judicial. Não basta uma decisão administrativa, não basta a ordem do delegado, do promotor, nada. Tem que ser decisão judicial. E não é qualquer processo, não. Não é em qualquer processo, em qualquer situação. Qual é a finalidade desta quebra? Investigação criminal ou na fase de processo. Então, pode estar na fase de inquérito ou na fase de processo. O crime, né, pode estar sendo investigado ou já existe um processo criminal em andamento. Então, ou para fins de investigação penal, que é a fase de inquérito, ou para fins de instrução processual penal. Então, agora especificamente dentro do processo criminal. Mas veja, o único assunto para que autorize, que justifica a quebra das comunicações telefônicas é o crime. E só quem pode fazer isso é um juiz. Ok? Tranquilo? Ótimo. Lá mais um pouquinho na tela, olha lá. Né? Bom, a gente falou então das comunicações telefônicas, mas sobraram 3. As comunicações, né, por via de correspondência, comunicações telegráficas e de dados. Dados, né? Então, preste atenção. Olha só como é importante. Vem cá. Sabe o que o STF define? Que, muito embora a Constituição diga expressamente que o juiz pode quebrar só o sigilo das comunicações telefônicas, o Supremo, interpretando esse artigo, ele diz o seguinte: não, não, não. Precisamos flexibilizar. Então, em relação à correspondência, às comunicações telegráficas, né, e também telegráficas e de dados, também pode o juiz determinar a quebra. Cuidado, só pelo juiz. Mas veja, se aparecer na sua prova o texto da Constituição, e a VUNESP gosta de colocar o texto da Constituição, ela não coloca qualquer coisa, ela coloca o texto, você vai colocar pelo texto constitucional que apenas a comunicação telefônica é que pode ser por ordem judicial e que tem que ser fins criminais. É isso. Mas saiba que o Supremo entende, né, que o sigilo de dados em geral, e dados, nós vamos falar de dados telefônicos, que é acesso às contas, nós vamos falar aí de dados informáticos, de dados bancários, de algo relacionado ao fisco, dados fiscais, tudo isso, né, vai englobar dentro dos dados. Por exemplo, mensagem que aí você está mandando agora para o seu namorado, avisando: estou assistindo Direito Constitucional com a professora Bruna. Por favor, pare de mandar mensagem. WhatsApp, sabe? WhatsApp também é abarcado por esse artigo. Quebra de dados, tudo bem? Ordem judicial é possível fazer isso, tá? Mas para a prova, entendam que se aparecer, você vai colocar ordem judicial só para fins criminais de comunicação telefônica. Os outros são invioláveis. É assim que está no texto constitucional. Agora, se ela for além, se a prova perguntar a jurisprudência, aí você fala que o STF
entende que, por ordem judicial, qualquer desses direitos pode ser quebrado, né? Pode ser determinada a quebra. Tudo bem? Então, voltando lá para a tela. Algumas decisões do STF importantes sobre o tema. Primeiro, a prova encontrada fortuitamente durante investigação criminal é válida, salvo se comprovado vício ensejador de sua nulidade. Nulidade da interceptação telefônica determinada por autoridade judicial incompetente, nos termos do artigo 102, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal. Volte aqui para mim um minutinho para eu explicar sobre isso, né? Nós falamos que para quebrar o sigilo das comunicações telefônicas, nós precisamos de 2 requisitos, que é a ordem judicial e a finalidade criminal, né, para fins de investigação ou instrução criminal, penal. Ok. Só que é o seguinte, essa ordem judicial tem que ser por uma autoridade competente. Então, se for quebrar o sigilo de um político, por exemplo, né, do presidente da República, temos que ver as prerrogativas. Por quê? Porque determinadas autoridades do nosso país não são julgadas pelo juiz singular, né? Algumas têm o foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado. Então, não é um juiz singular que pode determinar a quebra do sigilo daquela comunicação telefônica que tem a participação do presidente da República. Estão lembrando do que aconteceu no nosso país? Nesse caso, teremos, né, que observar aí, quem terá de fazer isso será o Supremo Tribunal Federal. Entenderam? Por conta da prerrogativa de foro. Então, a autoridade tem que ser uma autoridade competente, sob pena de nulidade. Tá? Volta lá para a tela, para nós avançarmos ainda. Ausência de remessa, lá, essa é uma decisão, né? Sobre isso. Ausência de remessa dos autos da investigação para o STF. Depois de apresentados elementos mínimos caracterizadores da participação em tese de ministro do Tribunal de Contas da União e de membro do Congresso Nacional na prática de ilícito objeto da investigação. Então, se tiver ministro do Tribunal de Contas ou membro do Congresso, quem vai determinar essa quebra não será o juiz singular, né? E sim o Supremo. Contaminação das provas produzidas. Você sabe, conhece a árvore dos frutos envenenados, né? Se a prova produzida lá já contaminou todo o processo, olha lá. Contaminação das provas produzidas por derivação, por não configuradas exceções, papapá. Depois você pode ler com calma. Também é uma decisão de 2016. Tudo bem? Outra, esclareceu lá o STF, eu coloquei só o pedaço que nos interessa, tá? O STF esclareceu que a quebra de sigilo bancário, atenção aqui, sigilo bancário, pode aparecer na sua prova um problema relacionado à quebra de sigilo bancário, sem autorização judicial, visando a administração tributária, não padeceria de nenhuma ilegalidade. Na verdade, o tema ora em debate não seria quebra de sigilo, mas transferência de sigilo para finalidades de natureza eminentemente fiscal. A legislação aplicável garantiria fosse preservada a confidencialidade dos dados, vedado seu repasse a terceiros estranhos ao próprio Estado, sob pena de responsabilização dos agentes que eventualmente passem essa infração. Praticassem, né, ou passassem essa informação, eventualmente praticassem essa informação. Então, volte aqui para mim, para eu explicar melhor essa decisão para vocês. Então, veja, quebra de sigilo bancário, o que o Supremo entende? E aí, ao entender isso, ele relativizou esse direito fundamental. O que ele entende? Que pode ser feita quebra de sigilo bancário pelo juiz, pelas CPIs, comissões parlamentares de inquérito, e pelo fisco. É isso mesmo. Essa decisão está dizendo que o fisco, se ele olhar o seu imposto de renda e verificar, né, que que os dados estão controvertidos, que talvez você não tenha declarado tudo,
ele pode determinar a quebra do sigilo bancário. Ele pode ter acesso à sua conta, movimentação bancária, seu saldozinho ali na poupança. O fisco pode. E o que o Supremo entende? O Supremo entende que aqui não há quebra de sigilo, não. Aqui ele também é poder público, ele pode fazer isso, mas ele vai manter o sigilo. Veja, ele não vai repassar para terceiro. Esse sigilo só está sendo mitigado. Entenderam? Cuidado, né? Há uma clara, né, mitigação, uma clara atenuação desse direito aí. Tudo bem? Entenderam? Ficou claro? Dá para ver mais um? Vamos ver mais um? Antes do próximo bloco? Para lá, para a tela, ó. O inciso 13 desse artigo 5º da nossa Constituição, o inciso 13, né? Ele trata da liberdade de profissão. E diz lá que é livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Volte aqui para mim. Preste atenção, esse artigo vira e mexe cai em concurso público. É livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. E para tratar desse assunto, eu vou ter que adentrar num tema chamado a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. É um tema da teoria geral do direito constitucional, mas que tem tudo a ver com esses direitos, em especial com esse direito que eu vou falar agora, que é a liberdade do exercício da profissão. Tá? Segundo a teoria clássica, tá, do direito constitucional, as normas constitucionais elas podem ser de 3 espécies. Tá? Essas normas constitucionais elas podem ter a eficácia plena, tá? Mas podem ser também normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Vocês lembram dessa teoria? Aliás, quem não é do direito, talvez ainda não conheça essa teoria, né? Mas o nome sempre nos ajuda. Então, a norma de eficácia plena é aquela que, por si só, produz a plenitude de seus efeitos, tá? Ela não depende de lei para produzir efeitos. A contida também ela é muito semelhante à plena, mas ela autoriza, ela deixa em aberto que o legislador a contenha. E a limitada, ela, para produzir a plenitude dos seus efeitos, ela depende de regulamentação. Veja, como é um tema um pouquinho mais complexo, eu vou começar o próximo bloco, nós temos ainda vários blocos, tá? Eu vou começar o próximo bloco com a teoria da eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. E aí eu concluo e a gente já avança para o próximo inciso, porque são vários e eu quero deixar aqui o curso completo, com a análise de todos os dispositivos constitucionais que vão cair na sua prova para escrevente do TJ aqui de São Paulo, tá bom? E se você for aprovado, terá a obrigação e a missão de passar aqui no Legale para me dar um abraço, terá de vir aqui me contar, né, da sua aprovação. Você que é fora do estado de São Paulo e que está prestando esse concurso, porque é um concurso que tem muitas vagas, então eu acho que vai vir muita gente passar aqui para esse abraço. E nós ficamos aqui no centro de São Paulo, próximos aí do Tribunal de Justiça, né? Então, eu vou querer aí saber a notícia, tá bom? Vá lá, tome um café, lave o rosto, mas volte, porque nós temos ainda muito mais direito constitucional. Até, um abraço.
Olá, pessoal! Estamos de volta com o Direito Constitucional, com a nossa missão aqui de gabaritar a prova de Direito Constitucional para escrevente aqui do TJ em São Paulo. É isso mesmo. Bem, nós estávamos falando no bloco anterior da liberdade de profissão. E aí eu dei aquela paradinha porque eu falei que nós precisaríamos aprender a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais para compreender melhor este inciso que trata da liberdade de profissão. Então, a ideia é começar este bloco falando desta teoria, tudo bem? E eu vou colocar, então, aqui na tela esta teoria, vou colocar aqui para vocês, né? Quanto à eficácia das normas constitucionais. Eficácia das normas constitucionais. E o que nós vamos lembrar aqui em relação à eficácia das normas constitucionais? Nós vamos lembrar que a teoria clássica, né, que o José Afonso da Silva defende, menciona essa teoria clássica que as normas constitucionais podem ser de 3 espécies: normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida, também chamada aqui de restringível, tá? Normas constitucionais de eficácia plena, contida, também chamada de restringível, e normas constitucionais de eficácia limitada, tá? Plena, contida e limitada. Bom, a norma de eficácia plena é aquela que, por si só, produz a plenitude de seus efeitos. Então, eu não preciso explicar, eu não preciso de lei para regulamentar aquele dispositivo previsto na Constituição, porque basta a previsão constitucional. A previsão constitucional já faz com que a norma tenha aplicação imediata, né? Então, por exemplo, Brasília é a capital do Brasil. Está lá no artigo 18 da Constituição, só dei esse exemplo, né, para que conheçam. Precisa desenhar? Precisa fazer uma lei regulamentadora? Não. A norma é de eficácia plena. Ela não depende de lei. E, além de não depender de lei, ela não admite que a lei restrinja o seu conteúdo. Tudo bem? Por outro lado, nós temos aí a norma de eficácia contida. Eu prefiro chamá-la de restringível, porque o nome contida pode induzir o aluno a erro. Porque quando você lê a expressão contida, parece aquela pessoa reservada, contida, né? E aí pode dar a intenção, a menção, né, ou a intuição de que dependa de lei para produzir efeitos. E não é isso. Porque a norma de eficácia contida, na verdade, ela é igual à plena. Mas ela deixa em aberto, ela é muito semelhante, né? Em um primeiro momento, ela é semelhante à plena. Mas ela deixa em aberto a possibilidade do legislador restringi-la, do legislador contê-la. Por isso, o nome restringível é melhor. Porque, veja, ela não é restrita, ela não é contida. Embora seja conhecida como norma de eficácia contida, hein? Tudo bem? É só para você entender melhor. Mas há quem escreva como norma restringível. Tá certo? Bom, então por que eu fiz menção a isso? Porque nós estávamos estudando o artigo 5º, inciso 13 da nossa Constituição. E aí eu vou colocar novamente na tela, que diz lá que é livre, pode pôr na tela, qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O que o Supremo diz sobre esse artigo, esse inciso 13? Ó, o que o Supremo diz? Essa aqui é a decisão do Supremo. O artigo 5º, inciso 13, é norma de aplicação imediata e eficácia contida, que pode ser restringida pela legislação infraconstitucional. Não existindo lei regulamentando o exercício da atividade profissional dos substituídos, é livre o seu exercício. Por que eu quis trazer esta decisão? Volte aqui para mim. Porque é o seguinte, havia uma divergência doutrinária em relação à classificação dessa norma, se ela era limitada ou contida.
Agora, como há a decisão do Supremo dizendo que ela é contida, se aparecer numa prova, é assim que vocês devem assinalar. E por que isso chegou no Supremo Tribunal Federal? Por conta do questionamento da constitucionalidade ou não do exame de ordem. Então, quem já é formado em Direito, vocês devem saber que, para o bacharel em Direito, ele faz os 5 anos da faculdade de Direito, mas ele ainda não pode exercer a advocacia só com a formação em Direito. Ele precisa ser aprovado no exame da OAB, o exame de ordem. Ele precisa passar, ele precisa pagar a anuidade, ele precisa ir lá fazer o juramento, ele precisa cumprir uma série de requisitos. E chegou no Supremo o questionamento sobre a constitucionalidade ou não do exame de ordem. Será que o Estatuto da OAB, que é a lei que regulamenta a profissão da advocacia, dos advogados, etc., esse estatuto poderia criar essa exigência de que, para exercer a advocacia, é necessária a aprovação no exame de ordem? E aí o Supremo Tribunal Federal, isso chegou até ele, e ele respondeu, olha, o exercício da atividade profissional, prevista no artigo 5º, inciso 13, é uma norma, é considerada uma norma de eficácia contida. E o que é uma norma de eficácia contida? Num primeiro momento, ela é plena. Então, não havendo uma legislação infraconstitucional, não havendo lei regulamentadora, o exercício da atividade profissional deve se dar de que forma? De forma livre. É a lei que tem que regulamentar, hein? Se tem apenas uma instrução normativa, um regulamento, não. Tem que ser lei. Então, se não existir uma lei regulamentando, como que nós devemos entender? Que a norma é plena. Que o exercício da atividade profissional deve se dar de forma livre, plena. Agora, a norma contida, ela autoriza, ela deixa em aberto a possibilidade do legislador restringi-la, do legislador contê-la. É o que fez o Estatuto da OAB, dizendo, para exercer a advocacia, é necessária a aprovação no exame de ordem. Entenderam? Então, veja, a minha pergunta é, a norma de eficácia contida, como essa, do artigo 5º, inciso 13, ele precisa de uma lei regulamentadora para produzir efeitos? Sim ou não? Não, a resposta é não. Normas de eficácia contida, elas por si só produzem a plenitude de seus efeitos. Como diz o próprio Supremo na decisão que eu mencionei, que está aqui no material, é uma norma de aplicabilidade imediata. Está escrito aqui. Mas, por outro lado, ela autoriza que a legislação a contenha. Entenderam? Então, veja, a plena não depende de lei, e não admite lei que restringe o seu conteúdo. A contida, ou melhor, restringível, não depende de lei, mas ela admite que a lei a restrinja. Exemplo, o Estatuto da OAB. Ah, por outro lado, vocês sabem, nós falamos até num bloco anterior, que o exercício da atividade de jornalismo sequer precisa de diploma universitário. Nós falamos, quando tratamos da liberdade de manifestação de pensamento, que o Supremo Tribunal Federal falou que a atividade de jornalismo, ela expressa a manifestação de pensamento, de modo que restringir esse exercício só para quem tem diploma universitário, eu estaria cerceando a liberdade de manifestação de pensamento. Entenderam? Então, a plena não admite lei que a restrinja, não depende e não admite. A contida não depende de lei, mas ela admite lei que a restrinja. E a limitada? A limitada, olha o nome, ela é limitada. Ela, para produzir a plenitude de seus efeitos, ela depende de uma regulamentação. E aí o exemplo comum é a greve do servidor público, né? Diz a Constituição que o servidor público, você vai ser, né, pode fazer greve, atendidas as regras estabelecidas na lei específica. Não há lei. Olha só. Quando há um direito, e esse direito está constitucionalmente assegurado por uma norma de eficácia limitada, e não há regulamentação
que viabilizaria o exercício do direito, nós estaremos diante de uma inconstitucionalidade por omissão. O não agir do Congresso Nacional, o não legislar do Congresso Nacional, quando deveria, é tido como inconstitucional. E aí, para combater essa inconstitucionalidade por omissão, o ordenamento constitucional prevê 2 instrumentos. O primeiro, nós vamos estudar, é o mandado de injunção, que é um remédio constitucional previsto no artigo 5º da Constituição, de modo que está no seu edital e que nós vamos estudar. E o segundo é uma ação do controle de constitucionalidade, que aí não está no seu edital, mas só para que saiba, é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO. Mas não precisa entender agora, porque nós vamos estudar só o mandado de injunção, que é o que consta do seu edital do TJ, escrevente do TJ. Tudo bem até aqui? Então, ó, a plena não admite lei, a contida não precisa, não depende de lei, mas admite. E a limitada depende de lei para produzir efeitos. Agora, a doutrina, ela nos ajuda mencionando que a limitada, embora dependa de lei para produzir a plenitude, né, para produzir o efeito pelo qual ela foi criada, ela já produziria ao menos 2 efeitos, né? O efeito inibidor e o efeito revogador. O que é isso, professora Bruna? Efeito inibidor e revogador. Inibidor inibe o Congresso ou alguém de fazer norma em sentido contrário. A mera previsão constitucional, mera não, né? A previsão constitucional que garante o exercício de greve pelo servidor público, ainda que não regulamentado, já faz com que todo o Congresso Nacional não possa criar lei em sentido contrário. Inibe a atuação legislativa de fazer norma em sentido contrário. Por quê? Porque o direito está constitucionalmente assegurado. E efeito revogador, entre aspas? Revogador, entre aspas, porque revoga qualquer norma existente que colida com essa disposição, né? Que não esteja de acordo com essa disposição. E por que eu falei efeito revogador, entre aspas? Né? Porque só lei revoga lei. Só norma constitucional vai revogar outra norma constitucional. É isso. Mas o efeito dela é não deixar com que essas normas existentes e que firam um direito constitucionalmente assegurado permaneçam válidas. Essas normas não terão mais aplicação. Ótimo, entenderam? Podemos, então, avançar. Ótimo, então volte aqui para mim, para nós avançarmos aqui. Próximo inciso do artigo 5º, nós estávamos falando do artigo 5º. E estávamos no artigo 5º, inciso 13 da liberdade de profissão. Agora é o próximo inciso 14 do artigo 5º, lá na tela. Um por um, hein? Para não errar no dia da prova. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Então, volte para mim. Só podemos falar em direito à informação se, num primeiro momento, eu tenho acesso a essas informações. Se for me negado o acesso às informações, sequer dá para falar em direito à informação. Tudo bem? Tem lei que regulamenta isso, tá? Reservado aí, né, o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Você sabe que o advogado, ele tem casos que ele trata de intimidade dos seus clientes. Então, ele, nesse momento, ele não precisa externar. Então, tem várias situações profissionais que exigem isso, tá bom? Próximo inciso, olha lá na tela. É livre a locomoção no território nacional. Detalhe, em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Então, aqui, o que nós vamos lembrar, né? Volta aqui para mim, né? Você vai lembrar que o país, obviamente, né, pode exigir toda uma documentação, passaporte, né? Claro que nós temos tratados internacionais com países, por exemplo, Brasil e Portugal, que têm um acordo de amizade, em que há reciprocidade em favor dos brasileiros, né, que estiverem em Portugal. Então, veja, nesses, basta aí a documentação
do seu país, porque há esse acordo de reciprocidade. Com países que não exista este acordo, este tratado, né, de reciprocidade, nós podemos sim, né, exigir a documentação, passaporte, toda a documentação. Isso não tem a ver, né, não seria aí um cerceamento a essa liberdade de locomoção. Seriam regras, seriam regulamentações desse direito constitucionalmente assegurado, tá? Outro detalhe que é em tempos de paz. Se estivermos em guerra declarada, né, quando há, por exemplo, né, decretação dos estados de exceção, estado de sítio, estado de defesa, há alguns direitos que os próprios estados, né, lá no final da Constituição, admitem que eles sejam restringidos em determinadas situações, tá? Ok? Os bens que a pessoa transporta, né, também, né, podendo nela permanecer, lá tá, eles também estão abarcados por esse dispositivo, né? Volta para a tela só para mostrar, né? É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Claro, volte aqui para mim, que essa ideia, né, não dispensa o pagamento de tributos relacionados a esses bens, ok? Não é nesse sentido. Tributo continuam, claro, que sendo válidos, né? A cobrança desses tributos continua válida. Um inciso que eu vejo cair muito em provas da VUNESP, em outros concursos públicos também, já vi em exame de ordem, mas em provas de VUNESP, esse inciso agora, que é o inciso 16 do artigo 5º. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Volte aqui para mim. O que é que esse inciso está tratando? Ele trata do direito de reunião. Então, ele protege, ele diz assim, ó, nós podemos nos reunir. Só que para isso, para exercer o direito de reunião, nós devemos cumprir alguns requisitos. Quando aparece na prova do concurso, o que o examinador gosta de fazer? Ele troca o requisito, ele coloca faltando um ou outro, ele muda a informação e faz com que você erre. Então, você tem que memorizar tudo que eu coloquei em negrito, que são os requisitos para o exercício do direito de reunião. E o primeiro requisito não é qualquer local, né? Eu não posso querer fazer a reunião aqui do ladinho do Legale, que é perto, porque eu estou aqui dando aula, no gabinete do prefeito. Não posso, ainda que eu queira. Aliás, se vocês estiverem em São Paulo, vocês sabem que na prefeitura, no prédio da prefeitura aqui de São Paulo, né, tem um jardim suspenso. Mas é difícil entrar lá. Só quando há eventos específicos, né? Eu já fui lá visitar num dia, num feriado que ficou aberto, né, para o público. Não é qualquer pessoa que sobe. Mas é um jardim suspenso, um dos maiores da América Latina, bem em cima do prédio da prefeitura. Ah, eu quero fazer uma reunião lá, porque o local é lindo, tem uma vista maravilhosa, é um jardim. Claro que não, professora. Esse desejo não será cumprido, porque não é qualquer local, é um local aberto ao público. Vá fazer na Praça da Sé, vá fazer em qualquer local. Não queira invadir um espaço que não é aberto ao público. Entenderam? Este é o primeiro requisito. O segundo requisito, que está lá no artigo, é que tem que ser sem armas, né? Não pode ser... Olha, eu vou dar um exemplo. Imagina uma reunião dos policiais militares ou dos policiais civis, né? Não importa, a polícia civil, todo mundo armado. Não pode. Não pode essa reunião, porque ela coloca em risco a sociedade. E aí o interesse público prevalece sobre o interesse privado daqueles policiais de se reunirem. Agora, presta atenção, sem armas não significa que no meio da reunião, que tem 150 pessoas, ou sei lá, 1000 pessoas, né, tem uma pessoa armada, que tem o seu porte de arma. Não é nesse sentido. Uma pessoa não é uma reunião armada, entenderam? Quando a gente fala sem armas, é que as pessoas, né, que os participantes devem estar desprovidos de qualquer armamento. Seja arma de fogo, seja facas, não importa. Qualquer tipo de objeto que seja considerado arma. Então, sem armas, tá? Por quê? Porque o próximo requisito é que tem que ser, ó lá, volta lá para a tela, ó. Sem armas, locais abertos ao público, mas a reunião tem que ser uma reunião
pacífica. Reunir-se pacificamente. Volte para mim. Eu não posso chegar então, professora, chutando, brigando. Claro que não. Reunião pacífica, que não comprometa a ordem pública, que não coloque em risco a sociedade como um todo. Então, uma reunião pacífica. Outra coisa é o seguinte, que isso cai direto em prova, né? Será que para fazer essa reunião eu preciso pedir uma autorização para o poder público? Então, eu quero me reunir aqui na frente, do lado da biblioteca. Nós estamos aqui no centro de São Paulo, aqui no Legale. E bem em frente nós temos uma biblioteca, Biblioteca Mário de Andrade, que é uma biblioteca que abre 24 horas, uma das maiores também. É sensacional. E ao lado tem uma praça, né? Eu quero fazer uma reunião aí nessa praça. Preciso comunicar à autoridade pública, o poder público, que eu vou fazer a reunião? Eu preciso pedir autorização? Cuidado com a pergunta, né? É exatamente assim que o examinador faz. Eu não preciso de autorização do poder público, mas eu tenho que fazer uma comunicação. Cuidado, é diferente. Pedir autorização é uma coisa. Comunicar, apenas comunicar, é outra. Por exemplo, você tem aí 17 anos. Você mora com seus pais. Você precisa pedir autorização para sair e para usar o carro dos seus pais. Aí você precisa pedir, tá certo? Agora, você já tem 22 anos, você até já comprou o seu carro. E você ainda mora com seus pais, mas você está só comunicando que você está saindo. Entenderam a diferença, né, entre pedir a autorização e meramente comunicar? E a intenção da comunicação está expressa no artigo. É para a gente respeitar a fila. Porque se o professor Pedro de tributário, se o professor Capobianco de penal, já conversaram antes, e eles já marcaram aqui para fazer uma reunião amanhã, no horário que eu estava querendo fazer, eles chegaram antes. Eles comunicaram ao poder público de forma prévia, de modo que eu tenho que remarcar a minha reunião. Brasileiro não gosta muito dessa história de fila, de respeitar a ordem, né? Mas a Constituição exige que façamos isso. Então, veja que nós não precisamos pedir a autorização do poder público para a realização da reunião, mas precisamos comunicar para não frustrar outra reunião previamente agendada para o mesmo dia e local. Ok, fácil, não é? Volta lá para a tela, Mário, com eles, só para eles saberem que tudo que está em negrito tem que ser memorizado. Então, requisitos, eu escrevi embaixo. Lembrar dos requisitos. Reunião pacífica, sem armas, locais abertos público, não autorização e prévio aviso. Tá? Para não frustrar outra. Próxima. O inciso 12 do artigo... Aliás, inciso 12 não, inciso 17 do artigo 5º, nós já passamos do 12, diz que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. O que é isso, né? Volte para mim. O que seria aí uma associação de caráter paramilitar, né? Seria uma associação contra os órgãos, né, de segurança pública, né? Não pode, por exemplo, uma associação do PCC, de algum crime organizado, né? Isso não é constitucionalmente assegurado, obviamente. Tem que ser para fins lícitos. Uma associação para a prática de crimes, obviamente, que não tem abarco, não tem apoio constitucional. Tá bom? E aí eu coloquei uma decisão, olha lá, do Supremo, sobre este inciso aí. O direito à plena liberdade de associação, que nós acabamos de ler, está intrinsecamente ligado aos preceitos constitucionais de proteção da dignidade da pessoa humana. Este é o princípio basilar de todo o direito, dignidade da pessoa humana. Mas, além dele, temos os princípios, né? A proteção da livre iniciativa, da autonomia da vontade e da liberdade de expressão. Então, tudo isso daí tem a ver com liberdade de associação. Uma associação que deva pedir licença para criar situações de arbitrariedades terá sua atuação completamente esvaziada.
tá? Uma decisão aí do Gilmar Mendes. E aí, volte aqui para mim. Os demais incisos, tem os outros que nós vamos falar ainda do direito à associação. Então, é um grupinho de incisos do próprio artigo 5º que tratam desse direito de associação, tá? Se a regra é a liberdade, nós vamos ver no próximo inciso, né, que não precisa de autorização para a criação de uma associação. Só que para limitar o exercício, vai depender de ordem judicial. Porque, veja, uma ordem administrativa é algo mais leve, é algo mais fácil de ser modificado, diferente de uma decisão judicial. Então, volta lá para a tela para a gente ver os demais incisos que tratam da associação. Ó. A criação de associações, e na forma da lei, de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada, proibida a interferência estatal em seu funcionamento. Então, volte para mim. Não é necessária autorização estatal para criar uma associação. De novo, não é necessária autorização estatal para criar uma associação. E o Estado não pode intervir. Não pode. Tudo bem? Veja, a interferência que vai se dar agora no inciso 19, que também trata da associação, essa interferência vai se dar, mas vai depender de ordem judicial. Veja que não é tão simples. Volta para a tela, estamos já memorizando o artigo 5º da Constituição, hein? Ó, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, tá? Ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, trânsito em julgado. Como é que você vai memorizar isso? Volte para mim. O que é uma associação ser compulsoriamente dissolvida? Acabar, dissolver a associação. O que será que é mais difícil? Aliás, o que é pior? Dissolver a associação, acabar com a associação, ou só suspender as suas atividades? O que é mais leve? Bom, é mais leve suspender as atividades. Por quê? Porque se eu só suspendi, eventualmente, as atividades podem voltar. A associação pode voltar a funcionar normalmente, porque está com as atividades suspensas. Agora, a dissolução compulsória, não. E aí vem a pergunta na prova, que os alunos erram, tá bom, ambas dependem de ordem judicial. Mas uma precisa do trânsito em julgado. A outra não. Ih, meu Deus, qual que é? Não vai errar. O que é trânsito em julgado? Não cabe mais recurso. Sabe, você que não é do judiciário, você que não é, né, do direito, a decisão transitada em julgado é aquela que realmente acabou, não cabe mais recurso. É isso. Tá? O que será que depende de decisão judiciária que não cabe mais recurso? A dissolução. Porque é pior dissolver e acabar do que meramente suspender. Então, a mera suspensão, basta a decisão judicial para suspender. Veja, que já é, né, algo mais difícil do que uma decisão administrativa, etc. Então, para suspender as atividades, decisão judicial. Para dissolver a associação, para suspender as atividades da associação, decisão judicial. Para dissolver, decisão judicial transitada em julgado, da qual não caiba mais recurso. Tá? Vamos avançar? Estão indo bem? Tô de olho. Ainda falando das associações, inciso 20 do artigo 5º da nossa Constituição. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Falando especificamente da associação, o inciso 21 também fala da associação. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. O que você vai lembrar aqui, gente? Que há praticamente quatro direitos previstos nesses incisos aí que estão na tela, né? 4 direitos, basicamente. O de criar uma associação, que não precisa de autorização, que nós já vimos. O de aderir a qualquer associação já existente, né?
O de desligar-se da associação, porque ninguém será compelido, né, a permanecer. E o de dissolver-se espontaneamente à associação, né, além de permanecer associado. Por fim, eu quero falar da súmula 629, que está aí, que a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados, né, porque como está escrito aí que depende, né, de autorização para, né, representar os seus associados, quando expressamente autorizados, veja que há decisão do Supremo Tribunal Federal mitigando, atenuando esta regra, dizendo que a impetração de mandado de segurança coletivo, que nós vamos estudar, que é um remédio constitucional, por entidade de classe em favor dos associados, não depende, independe da associação destes. Ok? Volte para mim. Então, finalizando esses incisos, esse bloco de incisos relacionados ao direito de associação. Tá? Basicamente, aqueles itens que eu acabei de revisar, de criar associação, de dissolver, de permanecer associado, se caso queira, né? Basicamente, aquilo que você deve memorizar, os requisitos, tá? O direito de reunião, a dissolução e a suspensão das atividades. Memorizado isso, não pode para fim paramilitar, etc., nós já podemos avançar e começar agora a tratar um pouquinho do direito de propriedade. Eu sempre brinco, né, que nem o direito da propriedade é absoluto, se nós formos pensar hoje. Porque hoje, né, todo ordenamento jurídico tem que guardar relação de compatibilidade com a Constituição. Tem que estar de acordo com a Constituição, sob pena das normas serem declaradas inconstitucionais. Então, veja, às vezes você demorou uma vida para adquirir a sua casa, o seu imóvel, né, o seu patrimônio, mas você pode perder. Sabe por quê? Porque hoje o direito à propriedade, ele só permanece válido, real, né, se você estiver dando função social ao seu imóvel. O que é isso? Se você estiver utilizando, se você der utilidade ao seu imóvel. Isso significa que se você largar ele fechado, parado, juntando bicho, né, com infiltração, degradando o meio ambiente, enfim, se você não der utilidade ao seu imóvel, você estará sujeito à desapropriação. É isso mesmo, não há direito absoluto. Vamos para a tela para ver os incisos que tratam da propriedade, do direito à propriedade? Olha lá na tela, ó. Artigo 5º, inciso 22 da Constituição. É garantido o direito à propriedade. Ótimo, aqui está maravilhoso, né? Epa, já vem o inciso 23. A propriedade atenderá à sua função social. O que é isso? Volte para mim. Você tem que dar utilidade ao seu imóvel. Senão, o seu imóvel será desapropriado. Você, primeiro, né, o poder público vai mexer no bolso, vai aplicar o IPTU progressivo no tempo, pode promover parcelamento, edificação de solo, etc. Mas, futuramente, ele vai desapropriar. Se mesmo assim, mexendo no bolso, você não resolver a questão de dar utilidade ao seu imóvel, de fato fazer com que ele exerça a função social, o poder público pode desapropriar. E essa desapropriação não vai ser a desapropriação regra, que normalmente é paga, né, em dinheiro. Lá nós vamos ver agora, né, prévia em dinheiro. Não, você vai receber em títulos da dívida pública, parcelado, resgatáveis, sabe quando? No dia de São Nunca. Então, muito cuidado com o seu imóvel. Próximo inciso, na tela. O artigo 5º, inciso 24, diz que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Essa desapropriação comum, né, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, que aí eu já falei, por descumprimento da função social. Volte aqui para mim. Hoje tem outras, né, espécies de desapropriação lá no final da Constituição. Se você, por exemplo, estiver plantando maconha no seu quintal, sabe disso? Pode ser desapropriada. Se for verificado que no seu sítio há aí trabalho escravo, tudo isso. Tudo bem? Mas vamos nos ater ao artigo 5º, porque esta é a finalidade, esgotar os artigos do edital na ordem que eles foram trazidos para nós. Tá bom? Lá na tela, próximo. Próximo agora
é o inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização posterior, se houver dano. O que é isso? Volte para mim. Esse inciso 25 do artigo 5º trata de algo que nós estudamos lá em direito administrativo, chamada requisição administrativa. É uma das limitações da propriedade, né? Você vai ver no direito administrativo que existem várias limitações ao direito de propriedade. Por exemplo, a desapropriação, que nós vimos agora. Essa requisição administrativa. Você vai ver lá a servidão, você vai ver lá o tombamento, enfim, várias espécies. Essa específica é a requisição administrativa, que é dada no caso de eminente perigo público, né? Como é que isso ocorre? Imaginemos que você esteja dirigindo e ao seu lado acaba de acontecer um assalto. Só que atrás do seu carro tem um carro da polícia, né? A paisana, não estão, na verdade o carro da polícia não, tem um policial no seu carro lá, a paisana. Ele vê o assalto, né? E quando vai acelerar, o seu carro morre e não está funcionando, mas ele quer continuar a perseguição, porque os bandidos acabaram de fugir. Pode descer o policial, pedir para que você dê a chave do seu carro, para que ele vá atrás desse bandido? Pode. É um exemplo, né, de utilização da propriedade particular, em caso de eminente perigo público. Ele pode fazer isso. Ai, professora, mas ele vai me indenizar depois? O Estado vai indenizar? Olha o que diz o artigo. Indenização posterior, ulterior, né, que é posterior, só se houver dano. Então, você terá de comprovar que sofreu dano. Caso contrário, não haverá indenização. Avançando o inciso 26 do artigo 5º da nossa Constituição. E aí você vai lembrar que a propriedade rural, assim definida em lei, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Tem regras, tá, específicas tratando disso daí, que regulamenta, tá bom? Agora, saindo da propriedade, nós já vamos para os direitos, né, do autor. Olha lá, o inciso 27 da nossa Constituição, ele diz que aos autores pertence o direito exclusivo do quê? Utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, volte aqui para mim. Veja que não há direito absoluto. A lei vai fixar, ela fixa prazo para essa, né, transmissão, para esses direitos exclusivos, esse direito exclusivo, né, dos autores de utilização, publicação e reprodução de suas normas. Né? Eu não posso também, por conta desse direito exclusivo, parar, né, o crescimento econômico. Então, é por conta disso que a lei traz prazo para a utilização exclusiva desse direito. Ok? Na tela, são assegurados, nos termos da lei, a proteção, as participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Aqui, né, estamos reproduzindo aqui imagem e obra, né? A imagem e voz da professora Bruna, protegidas. Legal? Está arcando com isso, né, para vocês serem aprovados no concurso. Letra B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, aos intérpretes e as respectivas representações sindicais e associativas. Né? Esses são desmembramentos do inciso 28, né, que assegura, nos termos da lei. Então, a lei específica regulamentando isso. E aí eu coloquei mais uma decisão do Supremo sobre o assunto, que julgou improcedente alguns pedidos formulados em ações diretas de inconstitucionalidade, em face da Lei 12.853, de 2013,
ao reconfigurar a gestão coletiva dos direitos autorais. Algo novo, importante, ó. Vou ler a parte que está em negrito, que é a que mais nos interessa aqui, tá? A proteção da propriedade intelectual, sobretudo dos direitos autorais, eles têm peculiaridades, segundo o Supremo Tribunal Federal. Quais são essas peculiaridades? Ele explica no julgado. Veja que as decisões do Supremo nos ajudam a entender melhor a matéria. Olha lá, quais são as peculiaridades, as particularidades dos direitos autorais? Primeira, titularidade de determinada obra seria, em geral, compartilhada por diversos indivíduos que participaram da sua criação. Vou dar um exemplo, volte para mim. Eu participo de várias obras, né, jurídicas, de questões comentadas, né, até para o TJ nós temos um livro, né, que tem resumo da matéria e tem questões comentadas. Eu tenho só para concurso VUNESP, esse está atualizado, né, para questões concurso público VUNESP, concurso público CESP, concurso FCC, né, exame de ordem, delegado. Então, eu participo de vários livros pela editora Foco e um pela Saraiva. Esses livros de questões comentadas da editora Foco, eu comento apenas as questões de direito constitucional. E ainda divido com alguns autores, quando tem muitas questões, né, aqui, essa aplicação, né? Então, a titularidade dessa obra, olha lá, ela é compartilhada pelos, está lá na tela, ela é compartilhada pelos diversos indivíduos que participaram da sua criação. Segunda premissa, a ausência de suporte físico para delimitar o domínio intelectual criaria dificuldades de monitoramento da utilização da obra, principalmente na sua execução pública. Essas duas particularidades tornariam o mercado de obras intelectuais refém de elevados custos de transação. O que o Supremo decidiu, então? Que a maior transparência da gestão coletiva de direitos autorais, na forma proposta pela norma impugnada, consubstanciaria finalidade legítima, segundo a ordem constitucional, na medida em que se buscaria eliminar o viés rentista do sistema anterior. Mais clareza nessa divisão aí dos autorais, na gestão coletiva dos autorais. Com isso, promoveria de forma imediata os interesses tanto dos titulares dos direitos autorais, professora Bruna, quanto dos usuários, meus alunos queridos, e de forma imediata, bens jurídicos socialmente relevantes ligados à propriedade intelectual, como a educação, o entretenimento, o acesso à cultura e à informação. Olha só, gente, decisão de 27 de outubro de 2016. Está lá no informativo 845 do Supremo Tribunal Federal, para quem tiver o interesse de pesquisar. Volte aqui para mim. Bom, estamos aí, né? Temos mais alguns minutos para finalizar esse bloco. Como eu falei, nós iríamos passear por todos os incisos do artigo 5º. Nós estamos apenas no quarto bloco, tá? Quarto bloco. A intenção aqui são 10 blocos de direito constitucional para, de fato, conseguirmos esgotar o conteúdo. Peço que vocês façam testes, tá? Não deixem de treinar. Vou tentar também trazer alguns testes para os blocos finais que nós estamos planejando aqui. Tá? Então, nesses blocos finais, vou trazer alguns testes para ver se de fato sedimentaram. Caso contrário, se não, né, não conseguirem fazer muitos testes, né, pelo menos os testes da VUNESP e dos exames anteriores. Então, a última prova eu vou trazer, tá? E alguns da VUNESP. Só que isso não retira de vocês a necessidade de continuar fazendo testes em casa. Quanto mais se treina, mais chance tem de ser aprovado, né? E esse concurso é um concurso que tem muitas vagas, que você merece ser aprovado, se de fato treinar, tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho. Temos só mais 8 minutinhos para finalizar, mas dá para a gente ler pelo menos mais alguns incisos do artigo 5º, tendo em vista que você tem uma preguiça, né, de ler sozinho. Eu sei. Eu tenho alunos que começam a ler, vai, professora, dá aquele sono, já dei a dica. Baixa a Constituição em áudio, vá ouvindo, vá lendo e vá ouvindo. Fica uma voz também, para tudo motivar você à aprovação, porque a aprovação vale a pena. A estabilidade do concurso público, depois que vai gerar do serviço público, vale a pena, né? Vamos lá para a tela, para mais um? Olha lá.
O inciso 29 do artigo 5º diz que a lei, de novo, ainda sobre autorais, né, de direitos autorais, assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, sempre temporário para não obstar, né, o crescimento econômico, o crescimento do país, privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, sempre privilégio temporário, tá? Aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o quê, gente? O interesse social e o desenvolvimento tecnológico do país, econômico do país. Então, para não parar o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, esse privilégio é um privilégio temporário, tá? Cuidado que pode aparecer isso na sua prova. O inciso 30 do artigo 5º garante o direito de herança. E aí o 31 tem mais incidência na sua prova, que diz lá que a sucessão de bens de estrangeiros situados no país, no Brasil, será regulada por qual lei, gente? Em regra, bens situados no Brasil, ainda que de estrangeiros, será regulado, em regra, pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Qual é a exceção? Volte para mim. Gente, todo artigo que tem a regra e a exceção, salvo, ou, nas segundas hipóteses, ressalvados, atenção. Coloque um asterisco ao lado desse artigo, desse inciso. Por quê? Porque no direito, toda regra tem a sua exceção. E no concurso, a exceção é a regra. O concurso adora perguntar para o candidato se ele conhece a exceção. E para conhecer a exceção, quando ele está estudando a Constituição, ele tem que fazer alguma menção no texto constitucional para, na hora dele revisar, ele reler aquelas hipóteses excepcionais. Tudo bem? Então, em regra, o que o artigo fala? Que a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira. Exceção, lá na tela. Sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Decujus é o falecido, tá bom? Se a lei pessoal do falecido, do italiano, do francês, enfim, for mais favorável, qual é a lei que vai aplicar? A lei do decujus, não a lei brasileira. Tá bom? O inciso 32 diz que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Volte para mim. O Estado, né? A Constituição é de 88, e você sabe que o Código de Defesa do Consumidor já é de 1990, então nós temos um código específico, e só existe esse código específico porque a própria Constituição determinou, o Estado promoverá, ela impôs que o Estado criasse um código de proteção, de defesa do consumidor, deixando claro que o consumidor é, sim, a parte vulnerável, perto das empresas. Tudo bem? Próximo, inciso 33 do artigo 5º. Ó, é o último da aula de hoje, tá? O último. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei. Tem a lei, né, de acesso à informação específica, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e à segurança do Estado. Segurança da sociedade, segurança do Estado. Segurança da sociedade, segurança do Estado. Volta para mim. Por que eu repeti 3 vezes isso? Porque eu acabei de falar que concurso público gosta de exceção. Se a regra é a informação, todos têm direito a receber informação, tá. Quando é que não vai ter esse direito? Para proteger a segurança da sociedade e a segurança do Estado. A segurança da sociedade e a segurança do Estado. Entenderam? Volta lá para a tela. Ó, ressalvadas, está grifado. Quem está com o material já acompanhando, já tem o material grifado. Ressalvadas
aquelas informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e à segurança do Estado. O que cai na prova? Essas palavrinhas-chave. Aquilo que está em negrito, aquilo que é exceção, tá? Para finalizar, a súmula vinculante número 14, que protege esse direito, né? Diz lá que é direito do defensor, aqui o advogado, né, no interesse do seu representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Essa súmula, editada pelo Supremo, ela tem a ver com esse acesso às informações. Ok? Tranquilo? Volta aqui para mim. Bom, ainda temos bastante coisa para falar de direito constitucional, né? Ainda estamos no inciso, vamos entrar no inciso 34 da nossa Constituição, que trata do direito de petição e direito de certidão, que são conhecidas pela doutrina como remédios administrativos. Nós vamos estudar os remédios constitucionais em breve, os judiciais. O habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de junção e a ação popular. Mas antes deles, a gente já fala um pouquinho dos administrativos, que são impetrados na esfera administrativa, que não precisam de advogado, que é o direito de petição e o direito de certidão. Mas nós vamos começar o 5º bloco, né? A metade, estamos caminhando, já estamos avançando, chegando quase na metade do nosso curso, né, completo de Direito Constitucional para o TJ, tá? Nós vamos entrar no 5º bloco. Então, eu espero que você, até agora, né, leia todos esses dispositivos, grife, faça teste, faça a sua parte, a aprovação é sua, o trabalho é seu, o concurso é seu. Vale a pena, faça a sua parte, eu estou aqui só para contribuir, né? Só para dar aquele empurrãozinho. Mas veja, quem vai usufruir, quem vai desfrutar dessa aprovação é você, e o seu sucesso reflete o meu trabalho. Por isso eu quero que você seja aprovado. Pode contar com o meu apoio e, espero você no 5º bloco, tá bom? Um abraço, até a próxima.